racha na extrema-direita. Literalmente, a extrema-direita está dividida. Briga entre Nicolas Ferreira, Bolsonaro e, de certo modo, o Pablo Marçal é envolvido nessa confusão e até o Silas Malafaia, né? Partindo para cima aí do Nicolas Ferreira e a coisa ficando um tanto mais complicada. Para você ter uma noção de como foi feia a coisa aí, como teve aí o quebra-pau, o pânico, a gritaria, chamaram até o Nicolas de moleque, de irresponsável, e a coisa foi saindo aí fora do controle. Eu acredito que até o próprio Bolsonaro já está extremamente preocupado com toda essa situação, porque isso envolve simplesmente a Prefeitura de São Paulo, tá? A disputa aqui, o Nicolas Ferreira saindo, né, brigando aí literalmente com os caras, só que o Silas Malafaia saiu também brigando com o Nicolas Ferreira. Então, nesse vídeo aqui, nós vamos comentar sobre a situação, sobre a brigaiada, se é que assim a gente pode falar, sobre o Silas Malafaia, Bolsonaro, né, partindo aí pra cima do Nicolas Ferreira e o Nicolas aí sozinho nessa disputa, né? E a pergunta que fica é, será que realmente o Nicolas vai peitar esses caras? E qual é a resposta do Malafaia para o Nicolas Ferreira e o Pablo Marçal? Nesse vídeo nós vamos comentar tudo sobre isso, o que aconteceu, né? Quais foram os motivos que levaram a toda essa confusão, o que o Nicolas falou que deixou o Bolsonaro, o entorno de Bolsonaro tão extremamente irritado, chateado, literalmente a extrema-direita dividida aí. Seja muito bem-vindo, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Nicolas Ferreira, que está, de certo modo, aí brigando com o Bolsonaro e Companhia Limitada, e a coisa saindo aí literalmente do controle, tá? E eu gritando aqui mais que tudo, mas, enfim, o vídeo de hoje, ele pede, né? Gente, ó, é o seguinte, houve aí uma gritaria, um quebra-pau entre os aliados de Bolsonaro, Silas Malafaia, né? E, de certo modo, até mesmo o próprio Bolsonaro, que muitas vezes ele, né, em algumas situações, né, utilizam outras pessoas, mas, enfim, os aliados aí do próprio Jair Bolsonaro, o próprio Bolsonaro tem, de certo modo, ficado irritado com o Nicolas Ferreira, que, de certo modo, é um cara aí da extrema-direita que tem um poder significativo, né, nas redes sociais, mas o entorno de Bolsonaro e, consequentemente, Bolsonaro ficou muito irritado com o Nicolas Ferreira. E aí, o motivo, dentre outros, né, que a gente vai comentar aqui um pouco mais sobre a situação, é até mesmo do Nicolas Ferreira mostrar aí apoio ao Pablo Marçal, né, e atacar de vez, literalmente, quem? O Ricardo Nunes. Então você vê que a coisa sai aqui um pouco mais de controle, né? Os caras extremamente irritados com o Nicolas Ferreira, e a gente vai comentar aqui um pouco mais sobre essa situação. A princípio você já sabe que o Bolsonaro e o entorno dele está extremamente chateado com o Nicolas Ferreira pelo fato dele estar apoiando o Pablo Marçal, tá? Mas não ficou só nisso. A coisa foi subindo, foi saindo de controle. E a gente vai falar no momento aí que houve aí a maior ofensa ao Nicolas Ferreira. Todo mundo sabe, como eu já mencionei, que o Nicolas Ferreira é um dos caras aí do bolsonarismo, né? Da extrema-direita, extremamente tem uma relevância muito grande nas redes sociais. E ele, o Nicolas Ferreira, por ter esse poder aí nas redes sociais, simplesmente, né, atacou literalmente o Ricardo Nunes. Essa que é a realidade. Então você vê que o cara, o Nicolas Ferreira, ele não pensou duas vezes, ele simplesmente foi pra cima do Ricardo Nunes, né? Partiu pra cima, atacou sem dó e sem piedade. E isso, de certo modo, mexeu não só com o Ricardo Nunes, porque se você mexe com o Ricardo Nunes hoje, você acaba ferindo, atacando o Bolsonaro. E aí é onde você ataca o Bolsonaro, o Ricardo Nunes, Tarcísio, né, e de certo modo Silas Malafaia, todos esses caras vêm pra cima. E a coisa ficou feia para o Nicolas Ferreira, tá? O Nicolas Ferreira não só atacou o Ricardo Nunes, e ele falou umas palavras lá bem pesadas, eu vou comentar aqui pra você, né? Ele não só atacou o Ricardo Nunes, mas também atacou a legenda, que de certo modo, do presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, tá? Então você vê que o Nicolas parece que saiu do controle, foi atacando uma grande parte dessa galera, só que ele atacou sozinho, tá? O Pacheco é aquele cara que, de certo modo, impede aí o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, né? E eu não vou falar sobre essa situação aqui, mas você já sabe que o Pacheco tá lá no meio, de certo modo, impede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Enfim, Nicolas atacou também aí o Pacheco, atacou, de certo modo, o Ricardo Nunes e, consequentemente, o Bolsonaro, tá? E para poder piorar, né, para o Nicolas Ferreira, o Pablo Marçal, é claro, né, que vocês já conhecem, é o cara que está disputando aí a Prefeitura de São Paulo, pelo menos tentando ir para o segundo turno.
o Pablo Marçal simplesmente pegou um recorte aí dos vídeos do Nicolas Ferreira, né, e praticamente compartilhou no grupo do WhatsApp. E o Nicolas falou assim, o Nicolas enlouqueceu de vez. Nicolas falou que preferia dar uma chance ao Pablo Marçal, né, que de certo modo seria a dúvida, isso deixou o Bolsonaro extremamente irritado. Prefere dar uma chance pro Pablo Marçal do que dar uma chance pro Ricardo Nunes, que no caso aí, esse cara não dá pra engolir. Aí o Nicolas, aí você deve estar falando assim, pô, Cláudio, eu acho que ficou só nisso, Cláudio. Eu acho que a coisa ficou só nisso. Não, a coisa não ficou só nisso. Deixa eu diminuir aqui o volume aqui, porque senão, né, deve até estar saindo do controle. A coisa não ficou só nisso. Você pode ter certeza que não ficou só nessa situação. A coisa foi saindo do controle. Porque o Nicolas, como eu já falei pra você, não atacou só o Ricardo Nunes. Porque quando você ataca o Ricardo Nunes, você ataca o Bolsonaro. Tá, o Nicolas foi além. E o Nicolas foi além, partiu pra cima. A gente vai comentar um pouco mais sobre a situação. E eu gostaria que você desse um like aí nesse exato momento, porque não te custa nada, é de graça. O Nicolas ficou revoltado, literalmente, aí com o Ricardo Nunes e falou o seguinte, tá? Né, praticamente aí ele falou que diz que a chapa do Ricardo Nunes é composta por um bando de vagabundos que sempre lutaram contra a direita. E Marçal não está sendo apoiado pelo sistema. Preste atenção nessa frase, porque o Silas Malafaia, a gente vai utilizar mais à frente do vídeo, sobre essa fala. Então você presta atenção, porque isso vai fazer sentido mais à frente. Não foi à toa que o Nicolas falou isso e a resposta veio ao Nicolas Ferreira. Praticamente, né, o Nicolas falou que o Pablo Marçal literalmente como é que eu posso mencionar para você? Ponderou aí apoio ao Bolsonaro, foi leal, né? E o Nicolas literalmente atacou o Ricardo Nunes e, consequentemente, o chumbo veio grosso aí para o Nicolas Ferreira. Como eu já havia mencionado para você, o Pablo Marçal pegou aí, compartilhou essa fala do Nicolas, que provavelmente tem um alcance muito grande. O Nicolas fez as críticas aí ao Ricardo Nunes e o Pablo Marçal soltou isso no grupo do Zap. Foi o suficiente para deixar quem literalmente irritado? O Bolsonaro e Companhia Limitada, porque o Pablo Marçal, o Nicolas, na realidade, segundo aí o entorno do Bolsonaro, o Nicolas não poderia fazer isso com o próprio Bolsonaro, ele não poderia, de certo modo, estar apoiando aí o Pablo Marçal, porque segundo o pessoal lá é um desrespeito e de certo modo coloca em perigo, tá? Em perigo quem? Né? Em perigo os interesses do próprio Bolsonaro, não especificamente a cidade de São Paulo, porque eles pouco estão importando para isso, com essa situação. A verdade é que os amigos do Bolsonaro, eu pelo menos um amigo próximo de Bolsonaro, chamou o Nicolas de irresponsável e de moleque, porque, né, essas falas do Nicolas favorecem aí praticamente um segundo turno entre o Pablo Marçal e o Guilherme Boulos. Então, segundo o pessoal, o Nicolas Ferreira não poderia fazer isso de jeito nenhum, porque isso, de certo modo, é desagradável e, né, pode complicar. Por que pode complicar? Porque, de certo modo, dizem aí, pelo menos é o que foi veiculado, foi mostrado, é que o Pablo Marçal tem uma rejeição, segundo eles, aí muito grande. Essa aqui é a realidade entre as mulheres. Enfim, o Pablo Marçal está se envolvendo em algumas contradições e isso não é bom, tá? Mas ficou só nisso? Bem, se ficar só nisso, para o Nicolas Ferreira, estava tudo certo. Só que não. A coisa foi saindo de controle e foi, de certo modo, como eu falei pra você, a coisa ficou feia para o Nicolas Ferreira aí, que, de certo modo, não foi só atacado por essas pessoas aí próximas ao Bolsonaro, mas também foi atacado por Silas Malafaia, tá? O Silas Malafaia, para quem não conhece, para quem não sabe, é uma pessoa que foi escalada pelo próprio Bolsonaro para desconstruir, e até mesmo pelo próprio Ricardo Nunes, para desconstruir o apoio aí pelo menos aí o apoio do povo evangélico a Pablo Marçal, que consequentemente fala aí, ou pelo menos, né, constantemente fala que é evangélico. Então, o Silas Malafaia foi escalado pelo Bolsonaro para, de certo modo, desmentir, né, o Pablo Marçal. Olha, não é isso, o Pablo Marçal, né, não é tão evangélico assim. E como é que eu posso mencionar para você? Além de tudo isso, do Silas Malafaia sair em defesa do Nunes e, de certo modo, para desmentir aí o Pablo Marçal,
o Silas Malafaia disparou de vez contra o Nicolas Ferreira, né? Praticamente fez um vídeo aí, fez uma resposta dizendo, né, que o Nicolas Ferreira é um cara que é praticamente um deputado de primeiro mandato, que nem tirou as fraldas aí na política e está fazendo o jogo desse psicopata farsante. Essa foi a fala do Silas Malafaia, que de certo modo não mediu, né, para poder falar em relação ao Nicolas, mas não teve a capacidade, não teve a coragem de citar o nome do Nicolas Ferreira. É importante dizer isso daqui, porque ele bateu no peito, foi soltar indiretas aí, né? Aí você vai falar assim, pô, Cláudio, mas você tá falando assim em relação ao Nicolas, você tá defendendo o Nicolas? Não tô defendendo o Nicolas. Eu estou falando aqui o que é de direito, o que é justo. Tá? O Piano dizia que direito é, né, dar a cada um que é seu, não ofender os demais e viver honestamente. Qual foi a honestidade que o Silas Malafaia fez em relação ao Nicolas Ferreira, atacando ele de modo indireto? Tinha que simplesmente falar, citar o nome dele, né? Citar o nome do Nicolas Ferreira, mas não teve a coragem, não teve a capacidade, e aí fica aí soltando indiretas, tá? Praticamente aí, abre aspas, tá? Ele disse no vídeo que o prefeito a quem o Bolsonaro apoia está rodeado de vagabundos e pertence ao sistema. Significa que o Bolsonaro também está rodeado desses caras, já que apoia o prefeito a que pertence ao sistema, e que o Pablo Marçal não pertence ao sistema. Essa foi a fala do Silas Malafaia. Segundo o Malafaia, dizendo o seguinte: eu provo que ele pertence ao sistema. Ele faz o jogo do Alexandre de Moraes e já disse que se for eleito prefeito, vai governar com a maioria do partido, né? Fecha aspas aqui. Essa foi a fala do Silas Malafaia. A bem verdade é que é o seguinte, né? Independente de ser o Pablo Marçal ou qualquer outra pessoa, você tem que ter um mínimo de raciocínio, né, para entender que vence a maioria e, consequentemente, governa com a maioria. Espero, sim, que seja o Boulos, que seja o prefeito aí de São Paulo, mas, de certo modo, o cara tem que simplesmente dialogar, né? Tem que ter a arte da oratória, a arte de certo modo, né, ceder em algumas situações para ganhar benefício de outros. E o Silas Malafaia, de certo modo, tira a população, uma parte da população, de trouxa. Essa que é a verdade, tá? E aqui não tô defendendo Pablo Marçal, eu não voto no Pablo Marçal, estou dizendo aqui a verdade para você. Silas Malafaia foi, de certo modo, né, infeliz mais uma vez, como várias e outras vezes, e ele está dizendo que o Pablo Marçal pertence ao sistema, porque está dizendo que vai governar. Se eleito for, não vai ser eleito, assim espero, mas se o Pablo Marçal for eleito, ele vai governar com a maioria dos partidos. E como é que o Bolsonaro, Silas Malafaia, fez? Ele governou foi como? Por que é que ele ficou aí como presidente da República até o último instante? Porque ele simplesmente toma lá, dá cá, essa que é a realidade, né? Criou um monte de ministério, dentre outras coisas. A verdade é que o Silas Malafaia não tem coragem de falar a verdade para toda a população, até porque provavelmente deve muitos favores aí ao Bolsonaro. Então, gente, ó, a situação desse vídeo aqui é que o Nicolas Ferreira foi literalmente atacado pelo Silas Malafaia, né? E até agora não deu resposta nenhuma sobre essa situação, pelo menos, né? Dizem que foi procurado lá pela reportagem e não falou nada sobre o assunto. A bem verdade é que o Silas Malafaia não tem capacidade nenhuma, essa que é a verdade, para atacar o Nicolas Ferreira ou qualquer um outro político. O Nicolas Ferreira ou qualquer um desses outros políticos, os caras são, né, o nome político. Silas Malafaia não sabe se ele é um político, não sabe se ele é um cara religioso e, de certo modo, isso confunde a cabeça da população. Pelo menos ao meu modo de ver, o Silas Malafaia não é mais um cara, né, religioso, ao meu modo de ver, porque se ele fosse religioso em si, ele estaria lutando pelos menos favorecidos, né? Quando uma grande parte da população, em mais de, né, 300 milhões de pessoas passaram fome, ficaram na fila do osso, aonde estava o Silas Malafaia? Então a gente tem que dar aqui a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Eu não vejo o Silas Malafaia como representante evangélico. Essa que é a realidade. E aí parte para cima do Nicolas Ferreira para poder atacar. E aí você fala, pô, Cláudio, mas você tá sendo contraditório, tá defendendo o Nicolas Ferreira. Eu não estou defendendo o Nicolas Ferreira, estou falando a verdade. Estou falando aqui que o Silas Malafaia não tem que se envolver, né, em campanha política daqui de São Paulo. Ele não cuida nem do Rio, lá do Rio de Janeiro, vai cuidar de São Paulo e aí vem atacar aqui todo o pessoal, Boulos. Da outra eleição passada, de forma covarde, ele atacou o Boulos. Enfim, gente, ó. Seguinte, já tá sabendo já a minha opinião, sou totalmente contra esse negócio do Silas Malafaia estar envolvido aí em política, e mais cedo ou mais tarde vamos esperar o inquérito das fake news aí, dentre outras situações, joias e uma série de outras coisas. Queremos saber se você está envolvido ou não, Silas, em todo esse balaio de gata aí. Não é que eu tô defendendo o Nicolas Ferreira, não.
que você e ele lá se virem pra lá. Agora a gente tem que ser justo aqui. Essa aqui é a realidade. O Nicolas, dentre todos esses caras, até a Pacheco, todos esses caras, os caras são políticos. E você, Silas? Você é político? Você é religioso? O que que você é? E se você é político, se você é religioso, aonde você estava quando o Bolsonaro estava destruindo aí o Brasil pra cima e pra baixo? E se você é um cara político, o que, de certo modo, você fez aí pra poder melhorar o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro? Não tem respeito nenhum com as pessoas e aí tá dizendo que tá importando com São Paulo aqui. É uma brincadeira, como diz o outro da cadeirada lá, é uma barbaridade. Ó, seguinte, tem um vídeo aí, só você clicar aí a seguir e, né, assiste aí, porque é extremamente importante você se envolver no mundo da política para pessoas como Silas Malafaia, né, Pablo Marçal e dentre outros caras, aí não, né, tomarem conta do, como é que eu posso mencionar para você, dos bens públicos. É isso, valeu!